Olá, meninos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, né? Hoje iremos falar um pouquinho sobre as funções orgânicas, certo? Até agora, a gente estudou somente uma função orgânica, estudamos tudo dela, né? Nomenclatura, as características, que foi hidrocarbonetos, certo? Daí, iremos agora estudar as funções orgânicas oxigenadas, certo? Começando pelo capítulo de vocês, que é justamente o capítulo de álcool, enol e fenol, certo? Capítulo 8. Começando com vocês, falando sobre a função orgânica álcool. Até agora, a gente só viu hidrocarbonetos, que são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, certo? Agora, a gente vai ver nessa aula um pouquinho sobre a função álcool. A função álcool é a função que tem oxigênio, como eu falei, é uma função orgânica oxigenada, não é mais apenas carbono e hidrogênio, e daí a função álcool tem uma característica peculiar, que é a presença da hidroxila. Lá em bases, vocês viram que hidroxila era o final da base, né? OH. Então, aqui, ó, grupo hidroxila OH, no caso, ligado diretamente a carbono saturado. Isso é importante. O carbono tem que ser saturado. É um carbono que faz exclusivamente ligação simples, certo? Então, ó, hidroxila ligada a radical carbônico, e esse carbono saturado é a função álcool, certo? Vamos dar continuidade aqui, ó. E daí eu coloquei para vocês alguns exemplos da função álcool, certo? Bora lá. Aqui, ó, hidroxila ligado ao carbono saturado álcool, hidroxila ligado ao carbono saturado álcool, hidroxila ligado ao carbono saturado, ó, aqui, ó, seja ele de cadeia aberta ou fechada, não importa, certo? Tendo hidroxila ligado a carbono saturado, eu tenho álcool, ok? Bora lá. Classificação dos álcools, certo? Álcool primário é quando a hidroxila se liga a um carbono primário, ou seja, um carbono que só se liga a um carbono, certo? Álcool primário. Álcool secundário é quando a hidroxila se liga a um carbono secundário. Aqui, ó, esse carbono aqui se liga a dois carbonos, logo ele é secundário. Então, você tem aí um álcool secundário. Álcool terciário, quando a hidroxila se liga a um carbono terciário, certo? Esse carbono aqui se liga a três carbonos, ó. 2, 3, certo? Então, temos álcool primário, quando se liga a um carbono primário, álcool secundário, quando se liga a um carbono secundário, e o álcool terciário, quando ele se liga a um carbono terciário, certo? Além da classificação do álcool em relação ao carbono que ele se liga, temos também a classificação dele em relação à quantidade de hidroxilas. Se no meu composto eu tenho apenas uma hidroxila, ele seria um álcool, no caso um monoálcool, certo? Se ele tem duas hidroxilas, seria um diálcool. Mais de duas hidroxilas, seria um poliálcool, certo? Tendo ele três ou mais, no caso mais de dois, seria um poliálcool. E agora vamos para a parte um pouco mais complicada, que seria o seguinte: a nomenclatura, certo? A nomenclatura do álcool, ela é a mesma nomenclatura do hidrocarboneto. Tem aquela mesma sequenciazinha. Ramificação, cadeia principal, né? E hidrocarboneto terminava em O. Agora, a terminação de álcool termina em OL. A terminação de álcool é OL, certo? Daí temos, como é que eu nomearia esse composto, certo? Bora lá, vamos voltar aqui. Como eu nomearia esse composto? Primeiro, eu tenho que identificar a cadeia principal e fazer a sua numeração, certo? Bora lá. O professor aqui não é muito bom não com o mouse, mas vamos entender a gente. Bora lá. Comece a numerar sempre mais próximo da função orgânica. Lembra que nas regras de numeração eu já coloquei mais próximo da função orgânica. Então, bora lá. Aqui seria o mais próximo da hidroxila, né? Então, seria 2, 3, não riam, 4, calma, 5, certo? Então, ó,
cadeia principal com 5 carbonos, não tem ramificação. Como é que ficaria? Aqui tem a hidroxila ligada no carbono 2. Lembrando, na hora de falar a posição da hidroxila, tem que colocar o número que a hidroxila tá bom? Que indica o carbono que a hidroxila está ligada, certo? Então, teria 5 carbonos na cadeia principal, logo começaria com a palavra pente, né? Que indica 5 carbonos. Só tem ligações simples entre carbonos, ok? No carbono 2 eu tenho hidroxila, então 2-ol, que é a terminação de álcool, certo? Aqui, ó, metanol, vejam, ó, um carbono met, certo? Só tem ele ligado à hidroxila, met, de um carbono, de ligação simples, ol da terminação. Lembrando, quando é é opcional, não é isso? Por isso que eu não coloquei aí para vocês, ok? Então, álcool primário seria o metanol, ok? Próximo. Aqui, ó. Começa a numerar mais próximo da hidroxila. Vamos lá. Começando daqui, ficaria 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Então, não importa de onde você começar. Vai dar sempre a mesma coisa, tá? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4. Vou baixar. 5, 6, 7 carbonos. Certo? Então, 7 carbonos na cadeia principal. Ok? Aqui hidroxila e ali eu tenho uma ramificação, ó. Coloque aqui a ramificação. Com quantos carbonos na ramificação? 1, 2, 3. Certo? Primeiro passo, nomear a ramificação. Qual é o nome dessa ramificação aqui? 3 carbonos, met prop, com a terminação il, seria um propil. Certo? Então, temos aí a ramificação propil. Começa a nomenclatura. Primeiramente, né? A posição da ramificação. 4-propil, está no carbono 4. Ept, porque tem 6 carbonos na cadeia principal. Só ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. Na posição 4 tem hidroxila, ou seja, 4-ol. Ficando 4-propil, heptan, 4-ol. Certo? Então, simples. Começa pela ramificação, número de carbonos, posição da hidroxila, lembrando também de colocar a saturação, tá? Ok? Próximo slide. Seria a continuação da nomenclatura. Deixa eu apagar aqui para a gente a nomenclatura anterior, certo? Bora lá. Cadeia principal com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? No carbono 5, eu tenho metil e a hidroxila está no carbono 3. Numerei a partir daqui para ficar mais próximo da hidroxila, né? Porque ela é prioridade. Ficando, no caso, primeira ramificação, 5-metil. X, que são 6 carbonos. De ligação simples. No carbono 3, hidroxila, ou seja, 3-ol. 5-metil, hexan, 3-ol é a nomenclatura. Certo? Próximo. Aqui, ó. Hidroxila no primeiro carbono. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, só tem cadeia principal, não tem ramificação. Então, ficaria but, 2 em, porque no carbono 2 eu tenho uma insaturação, tem que colocar a posição da insaturação. 1-ol, porque no carbono 1 eu tenho a hidroxila, tá? Lembrando que esse 1-ol é opcional, por quê? Porque 1 é sempre opcional, né? Então, but, 2 em 1-ol. Agora, numa cadeia fechada, como ficaria? Começando a numerar a partir do carbono que a hidroxila se encontra. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Não tem ramificação, ficaria como? Ciclo, porque a cadeia é fechada. But, porque tem 4 carbonos. De ligação simples entre carbonos. E a terminação ol, que é a terminação de álcool. Certo? Então, ciclobutanol ou ciclobutanol. Lembrando que o 1 é opcional, tá?
por isso que eu dei as duas nomenclaturas possíveis, ok? Então, fica aí para vocês a nomenclatura de álcool, ok? Próxima função para a gente seria a função enol. Professor, enol, ela pode não aparecer no módulo de vocês, mas ela é uma função recorrente. Qual é a diferença do álcool para o enol? O álcool é hidroxila ligado a carbono saturado, né? O carbono faz só ligação simples. Já o enol, a hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla, certo? Então, ó, hidroxila ligada a esse carbono, ligação dupla. Hidroxila ligado a carbono que faz dupla ligação. Hidroxila com carbono que faz dupla ligação. Hidroxila aqui, ó, com carbono que faz dupla. Hidroxila aqui com carbono que faz dupla, certo? E a nomenclatura é a mesma de álcool, então não muda nada. Não muda nada, certo? Vou pegar um exemplo aqui com vocês de qualquer uma nomenclatura aqui, ó, de enol. Vejam, é a mesma de álcool, tá? Vou pegar aqui o lapisinho, ó, para fazer com vocês. Começando, mais próximo da hidroxila, fazer esse aqui com ramificação, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A prioridade é da dupla, né? Ao invés da ramificação, então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Aqui eu tenho uma ramificação. O nome dela qual é? Metil, né? Vou botar com o mouse mesmo, só a ramificação, tá? Seria metil. Não é isso? Nomenclatura agora. Vou colocar a nomenclatura. Como é que ficaria a nomenclatura? Nomenclatura ficaria o seguinte. Primeiro nomeando a partir da ramificação, não é isso? Ramificação. No carbono 6, né? No caso, 6 metil, certo? Número de carbono, 7. Então, o prefixo é ept. Tem ligação dupla. Em que carbono? No carbono 3, né? Sempre o menor número. 3. A ligação é dupla, então é em. No carbono 4, eu tenho a hidroxila, terminação ol. Então, 6 metil, ept, 3 em, 4 ol. Certo? Viu que não mudou nada, é a mesma de álcool, certo? Só que vai ter aqui uma ligação dupla. Ligado ao carbono que está a hidroxila, né? A dupla ligação tem que estar ligado à hidroxila. O carbono que faz a dupla se liga à hidroxila, tá? Ou seja, hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla, enol. Tá bom? Próximo slide. Próximo slide, teremos o quê? A última função orgânica, que é o fenol, tá? Fenol é hidroxila ligada agora a anel aromático. Então, se tenho hidroxila ligado a anel aromático, eu tenho o grupo fenol, ok? Deixa eu dar uma apagadinha aqui, ó, na nomenclatura anterior. E daí temos o seguinte. Nesse caso do fenol, a gente não trabalha com a nomenclatura dele por enquanto, certo? Mas vocês vão ver que ele vai ser trabalhado com diferenciação, certo? Já vimos álcool, enol e fenol. Fenol, a hidroxila ligada ao anel aromático. Então, só vai ser fenol se o OH estiver ligado diretamente, ó, ao anel. Então, o carbono faz parte do anel, a hidroxila se liga a ele, então ele é fenol. A função orgânica é fenol. Tá bom? Bora lá. No módulo de vocês tem algumas questões. E eu vou trabalhar agora com elas, certo? Vamos ver o seguinte. Deixa eu finalizar aqui esse slide. Certo? E colocar para vocês aqui o módulo, tá bom? É o seguinte. Primeira questão do módulo. Bora lá? Dá um zoomzinho aqui para vocês verem. Analise os compostos orgânicos e discuta se eles pertencem à mesma função. Justifique a sua resposta, certo? Bora lá. Aqui eu tenho hidroxila ligada a um carbono. Esse carbono é saturado e não é um anel aromático. Percebam que não é um anel aromático. Então, seria que função orgânica? Álcool. Hidroxila
sem estar ligado ao anel aromático, certo? E o carbono é saturado, a função é álcool. E já aqui, a hidroxila se liga a um carbono, e esse carbono ele faz parte de um anel aromático, então é um fenol. Então, essa é a diferença, né? Justifique. Simples. A primeira função é um álcool, pois a hidroxila está ligado não está ligado ao anel aromático, e sim a um carbono saturado. E na segunda é um fenol, pois a hidroxila está ligado a um anel aromático. Certo? Segunda questão. Analise a fórmula estrutural do composto a seguir. Indique a função a que pertence o composto. Bora lá. Hidroxila ligada a um carbono. Não é anaromático, então não é fenol. O carbono não faz dupla ligação, então não é enol. O carbono é saturado, então tem a função álcool. Então, bora lá. Resposta letra A função é álcool. E o nome do composto? Para nomear o composto, primeiramente vai enumerar a nossa cadeia, não é isso? Vamos enumerar a cadeia. Começando mais próximo da função orgânica, ou seja, começando 1, 2, 3, 4, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 2 carbonos aqui. 7 e 8 com 2 carbonos aqui, ó. Então, vamos começar a parte daqui, né? Mais próximo da função orgânica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Que são 2 carbonos aqui, né? C2, ó. Então, como está mais próximo da função orgânica, comecei a numerar a parte da direita, certo? Bora lá. Daí, eu tenho algumas ramificações que vocês precisam prestar atenção nessas ramificações, tá? Tenho aqui ramificação com 2 carbonos, ramificação com um carbono, ramificação com um carbono, o resto é hidrogênio, né? E a hidroxila tá aqui, ó. Certo? Então, aí eu teria o quê? 3 ramificações, certo? Nessas 3 ramificações, você começaria nomeando essa ramificação, né? Aqui teria um etil, aqui um metil, e aqui também metil, né? Certo? Como ficaria o nome aí desse composto? Tem que começar por quem? A nomear? Pelas ramificações, não é isso? Daí seria o seguinte. Ramificação em ordem alfabética. No carbono 5, eu tenho um etil. No carbono 3 e 4, né? Eu tenho 2 metil, logo ficaria dimetil. Certo? E cadeia principal com 8 carbonos, prefixo oct, só ligação simples, an. No carbono 4 está a hidroxila, terminação ol, pois é uma função álcool. Então, 5 etil, 3, 4 dimetil, octan, 4 ol. Certo? Assim ficaria o nome do meu composto. Bora lá. Analise os compostos, na terceira questão, né? Analise os compostos e empregue a nomenclatura sistemática para cada composto de acordo com a IUPAC. Certo? Aqui está o composto. Vamos primeiro numerar, certo? Numerando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ali é no mesmo, né? Então, vamos seguir a sequência. 1, 2, 3. Aqui, ramificação, que é um metil, né? Como ficaria o nome do composto? Começando pela ramificação, 2. Metil. Cadeia principal com 3 carbonos. Prop, ligação simples, an. No carbono 2, tem hidroxila 2-ol. Então, ficaria 2-metil, propan 2-ol. Certo? Próximo. 1,
2, 3, 4. E aqui é hidroxila, né? Ficaria como? Não tem ramificação? Logo, 4 carbonos but, só ligação simples an. No carbono 2, é 2 ali, tá? É um 2, parece um, mas é um 2. Tem a hidroxila, ol, butan 2-ol, certo? Próximo, aqui, ó, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Ali em cima tem uma ramificação. Não é isso? É um diálcool, porque tem duas hidroxilas, né? Então, nomeando, ficaria a primeira ramificação, 2, metil, metil. 3 carbonos, prop, só ligação simples an. Agora, no carbono 1 e no carbono 2, você tem duas hidroxilas, logo é um diol. Certo? De duas hidroxilas e terminação ol de álcool, tá? Próximo. Aqui, ó. Carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Todos com hidroxila, né? Aqui, ó. Ramificação metil. Então, temos 2 metil. Prop, 3 carbonos, an de ligação simples. E agora tem um no carbono 1, outro no carbono 2, outro no carbono 3. Triol, porque são 3 hidroxilas, tá? Então, 2 metil, propan, 1, 2, 3, triol. Certo? E o último exemplo. Ó. 1, 2, 3. Ok? Sem ramificação, direto para a cadeia principal, né? Prop, só ligação simples an. No carbono 1, no carbono 2, no carbono 3, tem 3 hidroxilas, logo tri, terminação ol. Propan, 1, 2, 3, triol. Certo? Vou pular a quarta questão, porque fica um pouco difícil de resolver ela aqui no computador, mas qualquer coisa vocês pedem a resolução dela para mim, tá? Vou para a quinta questão. E última, certo? Viram aqui? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo. Última questão, vamos lá. Vou apagar aqui a resolução, tá? Das outras. Vamos lá. Quinta e última questão. O ortocresol presente na creolina resulta da substituição de um átomo de hidrogênio do hidroxibenzeno, ou seja, do fenol, por um radical metila, certo? Defina sua fórmula molecular. Bora lá. É o seguinte. Ele, basicamente, nos diz o seguinte. Que o ortocresol, ele é resultado da substituição de um átomo de hidrogênio do hidroxibenzeno, ou seja, está lá um anel aromático, que é o benzeno. Tem a hidroxila. E ele tira aqui, ó, um desses hidrogênios, de qualquer um deles, tanto faz, tá? Por um radical metil, metila, no caso. Então, aqui é um CH3. E daí, sua fórmula molecular, né? Que é o que vocês fizeram na prova, na VA de vocês, que é contar carbono. Quantos carbonos tem? 1, 2, daqui, ó, 3, 4, 5, 6, com mais um carbono, 7. Então, ficaria C7. Quantos hidrogênios? Bora lá. Aqui tem um hidrogênio, ó. Aqui tem outro. Anel aromático, né? Todos os carbonos têm um hidrogênio. Aqui o hidrogênio foi substituído aqui, ó. Mas ele tá aqui, ó. E aqui o hidrogênio foi substituído também, né? Pelo CH3. Então, ficaria com quantos hidrogênios aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Com mais 3, 8. C7, H8, como tem oxigênio, O. C7H8O, certo? Inclusive, foi um dos compostos que estava na VA de vocês, ok? Então,
Finalizando a minha aula de hoje, justamente com a resolução dessas questões com vocês. E eu peço que vocês continuem resolvendo as questões daí do módulo, todo o capítulo 8, tá? As contextualizadas e as de aprofundamento. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo sem problema, vocês têm todos os meus contatos, tá bom? Obrigadão, até a próxima aula. Tchau, tchau, até mais.